Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguir reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter a experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Onde é obstinado? A alma do negócio é o produto, igual a pessoa. Eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro, estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! Chegar no Mentor aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que estivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo de 2022. Eu sou Andresa Carício, autora do livro best-seller Todo Santo Dia. Também estou agora com o Tô Nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é totalmente disruptivo e eu tenho certeza que vai causar um divisor de águas na sua vida, que é metaverso. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa palavra, sim ou não, mas independente disso, eu vou cuidar com você hoje das bênçãos e das maldições em nossas vidas. Você quer saber? Está animado? Então, olha só, vem aqui comigo, já vai, se estiver aí no YouTube assistindo, já curte, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que essa palestra vai transformar ou trazer um início de transformação para a sua vida. Eu queria agora falar algo com você muito importante. Talvez você não consegue visualizar o que seja o metaverso. E você não consegue visualizar porque é algo que realmente é novo. E quando você fala em metaverso, você tem que entender que é uma realidade virtual. Eu vou tentar te explicar de uma forma muito simples, didática. Se eu ver que é necessário, eu vou usar o Flipchart para você. Mas, por hora, eu queria te dizer que você, quando estiver diante do metaverso, você vai usar de equipamentos. Então, equipamentos como óculos, muitas das vezes outras realidades que vão ser criadas, para que você possa aproximar aquela realidade que é virtual da tua realidade física. E tudo isso para criar um ambiente em que você possa ter a realidade que hoje, quando a gente vê na internet, por exemplo, ela não tem profundidade. Ela tem altura, ela tem ali o comprimento da internet, mas você não consegue entrar dentro. Por exemplo, quando você vai para o cinema e você coloca aquele óculos 3D, você consegue ter uma maior relação com aquele filme que você está vivendo. Não é isso? Concorda comigo? Todos aqui já assistiram um filme 3D? Com certeza.
Quando nós falamos em metaverso, você vai ter que entender que é uma realidade que está sendo criada, onde você vai poder fazer várias coisas. Então imagine você, atividades, negócios, estudos, lazer, entretenimento. Então quando a gente pensa, vai ser uma bênção ou uma maldição? É sobre isso que eu preciso trazer reflexão. As respostas nós não temos ainda, porque é algo novo, é o que está sendo criado. O Mark Zuckerberg, que é quem está liderando todo esse projeto, que como você sabe é o CEO do Facebook, ele mudou até o nome, ele coloca agora Meta, né? O Facebook agora virou ali o Meta, ele trouxe uma mudança de nome. E daí quando você percebe isso, o que você está vendo? Eles estimam que vai existir, por exemplo, um faturamento, uma potencialidade de se lucrar $1 trilhão. Você vê que realmente é algo muito, muito disruptivo e financeiramente pode ser extremamente lucrativo. Mas existem coisas ali dentro que podem ser extremamente maléficas. Está até surgindo aí na internet se o Mark ele vai ser alguém que vai ser um visionário ou se vai ser alguém que vai destruir lares, trazer vícios, trazer prejuízos para a nossa saúde mental. E é isso que eu quero conversar com você. Então, tá todo mundo animado? Você está super animado? Vai escrevendo aqui, eu estou muito mega, hiper animado. Pega papel e caneta, porque eu preciso que você, não só aqui, esteja assistindo uma palestra. Não, não, não. A minha intenção contigo é causar um processo reflexivo. Porque enquanto você não reflete sobre algo, você não consegue entender. Você vai ver palavras jogadas na internet e não vai compreender. Então vem junto comigo aqui, ó. Vamos junto aqui para você compreender algumas coisas. Olha só. Quando nós pensamos em metaverso, nós já temos o conhecimento que é uma realidade que vai ser online, e você entende o que é online, ok? Todos nós hoje, a grande massa, já está na internet. Desde a classe A, B e C, está todo mundo ali na internet. Então, a grande massa entende o que é internet. E o metaverso vai ser essa realidade virtual. E daí você que está aí escutando pela primeira vez o metaverso, eu quero ser bem professora hoje, para que você possa compreender, você vai perguntar assim, qual é a diferença, Andresa, hoje entre a internet e o metaverso? Porque tem muita gente dizendo, eu fiz metaverso disso, não fez metaverso nenhum. Na realidade, estão ainda construindo aquilo lá que está na internet, aquilo lá que ainda está no computador, que você não tem uma realidade ainda com óculos, com todos esses equipamentos, que vai te aproximar a realidade que hoje você vive. Então, por exemplo, vamos agora ser disruptivo, vamos começar com a disrupção? Vai ter a realidade do sexo no metaverso. E daí você vai dizer assim, nossa, mas como é que vai fazer o sexo no metaverso? Então, o que eles falam é que, por meio desses equipamentos, do óculos, de outros equipamentos que vão ser colocados em áreas íntimas, e você, conforme ali vai naquele espaço, porque o metaverso sempre vai ter uma ambiência, você está dentro de um ambiente e você vai estar com aquele avatar, aquela pessoa que está junto com você e diante das suas palavras, diante do que vocês vão conversando, diante das carícias, que você vai ser um bonequinho ali, você vai ter as sensações. Então, tudo isso vai acontecer dentro desse ambiente. Então, por exemplo, eu quero que você imagine agora que você é fã de alguém. Imagina alguém que você gosta demais. Eu, por exemplo, gosto muito da Beyoncé. Eu adoro a Beyoncé, acho que ela canta maravilhosamente bem. Gosto também do Brad Pitt. Muito bem. Nessa realidade virtual do metaverso, você já tem, inclusive isso já é uma realidade, você já tem lotes que você pode comprar, condomínios que estão sendo vendidos por valores absurdos, astronômicos já. Então você, digamos que descobre que a Beyoncé, o Brad Pitt, eles compraram um lote no condomínio X que vai ser disponível lá no metaverso. Muito bem, você compra também isso, você vai comprar com criptomoedas, enfim, por quê? Porque é uma realidade virtual. Então, o dinheiro que você vai usar para comprar e tá nisso tudo é o dinheiro virtual, ok? Tá dando para entender? Tá fácil? Então, show. Aí você vai entrar dentro desse condomínio e você lá caminhando com o seu óculos, mas para você é uma realidade, você vai encontrar o Brad Pitt, você vai encontrar a Angelina Jolie e daí você vai conversar com eles, vai ficar amigo deles. Então, é uma realidade
em que ela vai trazer uma aproximação, por exemplo, de pessoas que talvez na sua vida você jamais conseguisse conhecer. E daí você que está me ouvindo agora, você diz, nossa, Andresa, isso aí é muito show, isso é muito legal. Olha só, tudo na vida, ouve bem o que eu vou te falar, tudo na vida tem ponto positivo e tem ponto negativo. Vai depender de tanto que você usa algo ou não. Se eu uso o metaverso para ajudar no meu ambiente de trabalho e aquele uso faz com que eu consiga me conectar melhor com o meu funcionário, com o meu colaborador, eu como líder. Porque uma coisa, como hoje já acontece, é eu abrir um Skype, um Zoom. Outra coisa é você dentro de uma reunião, você está sentado ali de fato, sentindo todo mundo, porque você está com um óculos ali, um óculos que não é um óculos, eu estou dizendo óculos para você facilitar a sua compreensão, mas é um óculos que vai te trazer uma realidade humana. Então isso é legal? Isso é show. Agora, digamos que você só faz reuniões agora por meio do óculos. Isso é show? Não, isso não é show. Por quê? Porque olha só, existem muitos malefícios e maldições em uma realidade que não é uma realidade humana. O ser humano, ele surgiu para ser humano. O ser humano não surgiu para ser uma máquina. O ser humano não surgiu para ser uma fuga. Cada vez mais as pessoas fogem de suas realidades porque não conseguem dar conta delas. Então, se eu só entro dentro de uma realidade virtual, por exemplo, eu vou ficar obeso. Por quê? Porque antes, você dentro de uma empresa, um líder, por exemplo, ele caminhava, ele ia de um setor, ele ia para outro. Eu vejo, por exemplo, o Geraldo Rufino, que também está dando palestra aqui junto conosco. O Geraldo, ele eu vejo ele quando ele está na JR, o Janguier Diniz também. Ele anda, vai para um canto, vai para outro, e quando está lá no ser educacional, vai para uma coisa, vai para outra, e visita um departamento. Se você entra só dentro dessa realidade virtual, você não vai fazer mais isso. E o que isso acontece? Obesidade, falta de movimentação do corpo, menos oxigenação no cérebro, mais ansiedade. Então você vai ficar cada vez mais uma pessoa ansiosa. E isso é estudo científico, porque a partir do momento que você botou o óculos, ou a partir do momento que hoje nós não temos o óculos, nós temos a internet, e a gente fica o tempo inteiro com estímulos externos, principalmente da visão, porque nós temos vários receptores sensoriais. Milhões deles. E a maioria encontra-se na visão. Olha a seriedade disso. Dizem que a gente tem mais de 11 milhões de receptores sensoriais, do quais mais ou menos uns 10 milhões está aqui na visão. Olha a loucura disso. Então, o nível de ansiedade que você vai ficar vai aumentar 10 vezes mais. E isso é muito sério, porque o Brasil hoje é o país mais ansioso que existe no mundo. Agora imagine você se realmente essa realidade virtual acontecer, porque eu creio que já está acontecendo, eu não sei em que nível a tecnologia vai chegar, mas o Zuckerberg ele está investindo muita grana, ele já tem mais de 10 mil funcionários trabalhando para isso, ele está investindo, dizem inclusive as más línguas, que não aguentam mais ele, porque ele chega na empresa, ele só fala do metaverso, ele está viciado no metaverso. É agora como se fosse o vício dele. Então, olhe você agora. A criança, eu vou trazer a criança agora, já que a gente está falando de malefício. Porque essa realidade vai ser para nossas crianças, futuros adultos, ok? Concorda? Então, show. Eu tenho uma filhinha, uma de 10 e uma de 11. E existe algo que chama Roblox, eu não sei se você já escutou falar, mas o Roblox é uma realidade virtual, só que ela não tem o óculos, não tem nada disso, mas é, entre aspas, um metaversozinho ali, porque eles fazem casas, eles fazem prédios, eles fazem várias realidades ali virtuais. E as crianças, quando estão dentro de um jogo, elas viciam muito, elas não querem sair dali. Por que, gente, elas não querem sair? Porque o jogo trabalha com tudo que é química cerebral. Por exemplo, o jogo tem recompensa ou não tem? Tem, libera dopamina. O jogo tem desafio? Tem ou não tem? O jogo tem recompensa, libera vários hormônios. Então, o cortisol, você fica conectado com aquilo. Dopamina, você fica ansioso se vai dar certo, se você vai conseguir para outro estágio. Então, tudo isso faz com que você vicie.
Tudo isso faz com que você queira permanecer naquele jogo. Agora, imagina agora você com óculos em que aquele jogo, ele não é mais somente um jogo, como na minha época, em que eu jogava ali come-come, não sei qual é a sua época, mas eu jogava ali uns de guerrinha. Não, você vai estar dentro do jogo, gente, isso é surreal. Imagine, a criança ela não vai querer mais sair dali. E daí qual é o risco, Andresa, disso? Olha só, a dominação. Hoje, a mídia, ela manipula cada um de nós. Quando você está, por exemplo, no Facebook, existem dados, e existe quando você está na internet, no Instagram, aquilo que você mais visualiza é o que eles vão remetendo exatamente de informações para que você possa comprar, para que você possa ver. Então, essa realidade virtual, ela vai aproximar-se muito mais de você. Então, o risco é tremendo quando usado em excesso para ansiedade, para depressão, inclusive para o suicídio. Andresa, suicídio sim, óbvio. Porque o que é o suicídio? É você quando perde a esperança da vida. Você não tem mais um motivo para viver. Você não vê mais como sair daquela situação. Imagine você ficar o dia inteiro, ou grande parte do seu dia, 5, 6, 8 horas, dentro de uma realidade que não é a realidade que você vive. Quando você for para a sua realidade, você não vai gostar dela. Concorda ou discorda? Concorda. Por quê? Porque, imagine, você vai criar um avatar. Digamos que você é uma pessoa que está completamente insatisfeita com sua vida, com sua profissão, com o seu relacionamento. Aí você vai criar um avatar. E esse avatar, você pode querer estruturá-lo de uma forma perfeita. Tipo assim, nossa, é o avatar dos meus sonhos, era quem eu queria ser. E você vai colocar a ambiência das suas necessidades. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você não vai querer vir para o mundo físico. Você cada vez mais vai ficar viciado naquela realidade virtual. E quando você vier para o mundo físico, você não vai conseguir ter congruência. O que é congruência? Congruência é aquilo que eu penso, está conectado com aquilo que eu faço e com meus comportamentos e atitudes. A partir do momento que eu estou vendo por meus estímulos, lembra que a visão é o que tem mais estímulo, que manda mais conexão aqui para o cérebro, para tudo? Então, o que você vai estar dizendo para o seu cérebro? O seu cérebro, ele não consegue distinguir o que é verdade e mentira. Tanto que isso é tão sério, gente, que a visualização, hoje eu sou treinadora comportamental. Hoje eu sou uma pessoa que treino pessoas, eu tenho vários cursos e uma das ferramentas que a gente usa para trazer uma mudança de comportamento, a pessoa comece a ter uma expectativa de um futuro bom, é pela visualização emotizada. Então, imagine, por que, Andresa, a visualização? Porque a partir da visualização, o meu cérebro não sabe o que é verdade e mentira. Então eu começo a visualizar, nossa, eu estou feliz, eu estou satisfeita, começo a visualizar os meus sonhos, porque também o que o cérebro não consegue conceber, você não consegue realizar no mundo físico. Então é muito importante essa parte. Só que imagine você viver só dessa parte, ou grande parte do seu dia dessa parte. Então isso é um risco tremendo para nossas crianças, para os nossos adolescentes. Por quê? Andresa, por quê? Você está falando que é mais arriscado ainda para criança e adolescente? Porque eles ainda não fizeram, não formaram ainda totalmente a sua cognição. Eles ainda estão em formação. Então, hoje mesmo, gente, tem uma pesquisa, estudos, você deve saber, talvez sim, talvez não, mas que crianças e adolescentes, elas não conseguem mais fazer nada na internet se não for usando filtro. E daí você percebe o quê? O filtro é legal, eu uso filtro. Mas quando você deixa de postar qualquer coisa porque não tem um filtro, isso já significa que você não está aceitando a sua identidade. Eu trabalho em identidade. No meu livro Tô Nem Aí, o que fala sobre mim não é problema meu, eu trabalho como dizer não, sobre a sua identidade, assumir quem você é. E o metaverso, quando você entra nessa realidade de avatar, você vai fazer o quê? Você vai construir um avatar e você cada vez mais vai distanciando da sua realidade, que é a realidade física. E você vai entrando dentro de uma realidade virtual. E isso é perigosíssimo. Por quê? Porque vai causar pessoas que vão cada vez mais não ter autoestima, amor próprio, porque quando se olharem no espelho, não vai ter congruência daquilo que construíram no mundo virtual
E porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir, gente. Uma coisa é a nossa consciência, outra coisa é os estímulos que você manda para essa caixinha aqui tão preciosa e maravilhosa. Então, o que eu quero dizer para você hoje, que está assistindo essa palestra, que talvez está tendo contato com o metaverso pelas primeiras vezes e ainda se sente super confuso, porque uma hora você escuta que metaverso é com trabalho, outra hora você escuta que compra lote, outra hora você escuta que vai para o show, outra hora você escuta que tem as criptomoedas, e você diz assim, meu Deus, eu não consigo entender, me explica de um jeito simples. Estou te explicando. Imagina que metaverso é exatamente uma realidade virtual em 3D, onde você vai usar de equipamentos que vão favorecer uma realidade virtual aumentada. O que significa realidade virtual aumentada? Aproximou da tua realidade física. É simples assim. E como que eu faço isso? É por meio dos equipamentos que eles vão criar. Os óculos e outros tantos que ele vai, se eu quero fazer isso, eu quero dar o estímulo do sexo, não vai ser só óculos, vai ter que ter outras coisas. Eu quero fazer, por exemplo, a pessoa está numa mesa de reunião, eu quero sentir que eu fui tocada. Então, vai ter que ter outras realidades. E por que é tão difícil você entender? Porque não existe o trem ainda, por completo. Não está madura a ideia. A ideia, o Mark Zuckerberg, ele está cada vez mais trazendo cientistas, trazendo funcionários, trazendo programadores para tornar essa realidade que é completa. Andrés, quando que surgiu isso? Foi agora, gente. Tem um livro já, Nevasta, que é de 1992. Imagine, já se falava. Se você for, por exemplo, no Netflix, porque não tem mais locadora, você vai ver vários filmes que já trabalham essa realidade virtual. Você vai ver o Matrix, por exemplo. Então, o ser humano, ele já tem esse chamado por uma realidade que é uma realidade muito além da que nós vivemos. E isso tem os seus pontos positivos, como tudo na vida, mas o que me preocupa não é nem de verdade ponto positivo nem ponto negativo, é o equilíbrio. Porque tudo, gente, na vida tem ponto positivo e negativo. Inclusive, o maior desastre que pode acontecer diante de você é uma circunstância que você pode tirar aprendizado, você pode evoluir, ou você pode exatamente se entorpecer. Nos meus livros, Todo Santo Dia, que chegou a ser o mais vendido do Brasil, ficou 4 meses na Lift, e o Tô Nem Aí, que eu estou lançando agora, você vai compreender lá dentro que aquilo que me acontece do lado de fora não tem o condão, não tem a possibilidade de me trazer a queda desde que eu dê um significado positivo para aquilo. Ou seja, não são as coisas que me acontecem, é como eu interpreto aquilo que me acontece. Então, o metaverso pode trazer dinheiro? Pode. O metaverso pode trazer network poderosíssimos. O metaverso pode trazer riso, entretenimento? Pode. Olha que top. Eu não teria como ir, por exemplo, lá no Circo de Solé e eu vou. Tipo, eu tô aqui no Brasil, não tenho o meu jatinho, eu vou. Eu vou para Paris, eu vou para onde for. Então, você vai ter... não, fora isso, cara. Imagine seu filhinho ali nunca foi na Disney. Aí você, por meio do metaverso, vai botar um óculos, o filhinho vai lá, a montanha-russa, vai brincar e top, hoje a gente vai tirar um dia, porque vai ser caro o trem também. Não pense que vai ser negócio barato, não. Por isso que a grande massa, eu acredito que não vai ser tão rápido o metaverso chegar. O metaverso está chegando aonde? Nas classes mais altas, comprando esses lotes, fazendo o blockchain, fazendo a parte toda da criptomoeda. Então, está chegando em outra classe. Só que é que nem um computador. Quando ele chegou era caríssimo, era aqueles computador gigante. E daí foi diminuindo até ser esse trenzinho aqui, que é o celular. Então vai ser a mesma coisa, gente, vai ser a mesma história. Vai chegar para uma classe mais abastada e depois vai chegando em todos nós. Mas tem benefícios? Tem. Olha aí, eu tô te falando vários. Tipo, imagina que surreal. Você dizer assim, ei, eu para minhas filhinhas, nossa, minha filhinha ia ficar delirando. Lise, Laís, hoje mamãe e papai, a gente vai pra Disney. Como, mamãe? Aqui, mamãe comprou o óculos e tal. A gente vai tudo ficar aqui, a gente vai sentir que é real. Você vai ter aquele coraçãozinho apertado, a gente vai... Tá todo mundo junto. Então, isso é muito interessante. Mas quais são os perigos? Os perigos é o excesso. O perigo é você fugir da sua realidade humana.
O perigo é você se deprimir. Porque, olha só, gente, a gente se deprime no mundo físico. Imagina você saindo desse mundo e fugindo completamente para o mundo virtual. Então, você vai aumentar seu nível de ansiedade, de depressão, você vai se esconder mais. Por quê? Porque o teu cérebro está recebendo estímulo que você é o avatar X. Quando você volta para o planeta Terra, o teu avatar é o verdadeiro, Y. Você não vai se identificar com aquele avatar. E você vai começar a ter crises de ansiedade, você vai começar a ter estresse. Andressa, como é que faz para não acontecer isso? Você vai ter que usar para aquilo que é bom. Use para um teatro, use para um show, use para comprar um lote, investir e se conhecer pessoas, se conectar com pessoas. Use para o seu ambiente de trabalho, você ter uma liderança mais assertiva. Use para aproximar-se de pessoas que você ama. Às vezes você tem um filho que está estudando nos Estados Unidos. Eu tenho meu professor de tênis que os 2 filhos dele estão lá, porque são um dos melhores jogadores de tênis do Brasil e foram, ganharam bolsa, tudo. Aí o que aconteceu? Se o pai dele foi agora para lá, viajou, deixou a gente de mão agora, sem jogar tênis essa semana. Mas olha só, se tem essa realidade virtual, ele vai ter uma aproximação com os filhos dele. Então, isso tudo é legal, gente. Agora, o excesso não é. E o que me preocupa no excesso? É porque é gostoso, é bom. Você que está aí me ouvindo sabe o quanto que é bom o joguinho. Por que as pessoas que jogam ganham tanto dinheiro, né? Os criadores de jogos? Porque aquele trem vicia, é muito gostoso. Você começa a ter benefícios, você começa a ter desafio, você começa a ter recompensa. Então, assim, é quase que impossível, de verdade, não viciar principalmente um jovem. O adulto, ele já compreende mais, ele tem esse discernimento que eu estou te falando, mas o jovem, se não tiver controle dos pais... Se os pais não tiverem antenados, e as crianças de jeito nenhum, gente. As crianças só sobre a sua supervisão. Porque, além disso tudo que eu estou te falando, existe um perigo muito grande, que é a violação da sua privacidade. Hoje, com a internet, a gente vê essa violação de imagem, privacidade, intimidade. Imagina com o metaverso, que você vai estar muito mais próximo e é como se fosse sua realidade física. Então, violação de privacidade, risco, por exemplo, de dados seus. Por quê? Porque a internet, como você sabe, ela tem a possibilidade de ir retendo alguns dados seus, algumas informações. Então, você, conforme você for estar entrando nessa realidade, você não pode colocar isso público, você tem que colocar isso privado. Então, é algo, gente, muito novo. Cada vez você vai ouvir mais falar sobre metaverso, vai acabar com muitas profissões. Isso é ruim ou bom? Gente, é natural. A Kodak mesmo acabou e está tudo certo. Por quê? Porque isso é a evolução do mundo. Então, as pessoas hoje que percebam que a sua profissão não vai estar alinhada com o metaverso, você vai ter que começar a fazer paulativamente readaptações. Então, você tem que ver o seu tipo de negócio, você tem que ver o teu tipo de segmento e estudar. Porque ninguém sabe, na real, o que vai acontecer. Por exemplo, quando eu falo que vai ter um impacto na tua saúde mental, a gente sabe porque a internet hoje já traz esse impacto na tua saúde mental. Só que daí, eu te dizer até que ponto vai ser esse impacto, eu não consigo saber. E nenhum estudioso. Por quê? Porque não aconteceu ainda. É algo novo, mas que vai ter, se tiver excesso, isso é óbvio. E o perigo todo, gente, que eu vejo de verdade é a dominância. Você imagine, se isso tudo dando certo, o Mark Zuckerberg, ele consegue fazer isso tudo, começa a faturar esses trilhões e trilhões e trilhões, começa a ter dados de todo mundo, informação de todo mundo, manipular todo mundo, porque a partir do momento que você põe o óculos ali, é aquilo lá, o teu cérebro não consegue distinguir. Eu posso te manipular, eu posso fazer você comprar coisas, fazer coisas. Então, isso é muito sério. Então, você que está me ouvindo, precisa entender que a tecnologia, ela é uma ferramenta poderosíssima. Mas quem usa é que precisa saber usar. É a mesma coisa de uma faca. A faca, ela pode servir para eu fazer um lindo jantar para o meu marido.
como pode servir para você, infelizmente, no momento de raiva, de transtorno, quantas pessoas a gente já viu, casal, matar marido, mulher, pega traína, essa coisa toda que infelizmente existe. Mas é o mesmo instrumento, é uma faca. Pode salvar uma vida, ali o bisturi, mas pode matar uma vida. Então, o que eu quero te dizer é que não é em si o metaverso, é a forma que vai ser usado o metaverso. A forma que vai ser passado para nós. Como que isso vai estar manipulando cada um de nós. Como que isso pode interferir na nossa educação, na nossa vida, na nossa felicidade, nos nossos dias. Quanto que trazer uma realidade completamente virtual, sem excesso, como que vai fazer você conduzir a sua realidade humana. Porque você pode entrar tanto nessa realidade virtual a chegar ao ponto de você não mais conceber a sua realidade humana. Agora, olha o benefício. Se você usar com controle, você consegue trazer estímulos cerebrais, novas sinapses neurais absurdas. Porque hoje, se com a visualização eu consigo no meu treinamento fazer transformações da mente, desbloqueio do medo, ansiedade. Por exemplo, eu tenho um treinamento chamado DMDD. A gente fala, porque como é que eu mudo? Né? Vamos dizer que você tem muito medo. Medo de perder alguém, medo de perder uma coisa, você procrastina, você tem ansiedade, e daí é um bloqueio que está aí dentro de você, um bloqueio emocional. E daí eu vou fazer um desbloqueio contigo, e como é que você desbloqueia? Ou você desbloqueia por forte impacto emocional, ou você vai desbloqueando a partir do momento que você vai trazendo repetição para a pessoa do que é o certo, trazendo novas crenças possibilitadoras para ela. Muito bem. A partir disso, digamos que eu tenho agora não só a tua visualização por meio da imaginação, porque quando eu faço a visualização eu digo, fecha os olhos, respira profundamente, imagina que você tá, piriri, pororó, e eu vou levando você para esse lugar. Agora imagine você indo para esse lugar na real, com óculos, olha que poder. Você que teve problemas, traumas da infância, abuso sexual, que foi abandonado, foi rejeitado, que tem várias dificuldades de dizer não. Imagina eu criando ferramentas para você no metaverso, fazendo você voltar naquela cena. Às vezes você foi abusado, fazendo você voltar em uma cena que você ressignifica. Ali para o teu cérebro você coloca que não foi abusado, você dá outro significado. Ou uma cena que você se sentiu humilhado e daí a gente volta naquela cena, mas a gente coloca você recebendo um aplauso ou fazendo você rever aquela cena de um jeito diferente. E daí o teu cérebro vai ressignificando, vai trazendo um outro significado. Então assim, dá para criar dinâmicas surreais. Assim, a imaginação é ilimitada, ok? É ilimitado o que você pode criar. Isso tudo é muito legal. Mas o excesso que me preocupa. Isso já existe, Andresa? Não, de forma madura não existe. Porque tudo é muito novo. Por isso que a gente está trazendo essas inúmeras palestras para te ajudar, para te alertar, para te dar insight, para fazer com que você, na tua profissão, possa verificar qual o impacto. E o que eu quero que você saia dessa palestra? Vamos lá. Olha só, não é uma simples palestra, tá? Não é tipo, um momento legal que a gente passou junto. Não adianta. Você tem que pegar seu papel e caneta e você perguntar, que profissão eu tô? Vamos lá, vamos começar. Que profissão eu tô? Quais são os impactos que nessa profissão pode causar? O que eu já posso fazer hoje para já estar me adequando às novas realidades virtuais? Como que eu desejo me portar diante disso tudo? O que eu não sei que eu preciso saber? Porque é uma oportunidade, inclusive, de investimento financeiro. Está começando. Então, hoje, você vai comprar o lote por X. Mas daqui a pouco que o negócio estiver lá, vamos dar um exemplo, né, do Brad Pitt. Brad Pitt e tal, todo mundo morando naquele condomínio, minha filha, o que era, sei lá, 100 mil dólares, 200, já vai virar 10 vezes mais. Então, assim, existe a oportunidade de ganhar bufunfa? Tem. Existe a oportunidade de crescimento? Tem. Mas você só vai conseguir ter essas oportunidades se você fizer o que você está fazendo agora. Assistindo essas palestras, vendo com cada expert aonde estão as oportunidades, é você pesquisando, lendo, porque a partir daí você vai verificar quais são as bênçãos. Mas para que eu entenda as bênçãos, eu preciso também compreender que existem maldições. Existe uma historinha, não sei se você já ouviu, do lobo, né? O lobo é assim, o lobinho chega no ouvidinho da pessoa e começa a falar um monte de coisa ruim,
E daí vem o anjinho, começa a falar um monte de coisa boa, 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 boa. Quem que você acha que o ser humano vai escutar? O bom ou o ruim? O quê, o quê, o quê? Então, ele vai agir diante do ruim ou do bom, diante daquilo que ele mais alimentar. Os dois estão falando no pé do ouvido dele, mas aquilo que ele alimenta, aquilo que ele nutre, é o que vai mais influenciar nas atitudes, nos pensamentos e nos comportamentos dele. A mesma coisa o metaverso. Pode ser uma maldição, pode ser uma bênção. Depende do que eu vou me nutrir. Depende o que eu vou querer internalizar para dentro de mim. E eu que tenho filho, eu que tenho filha, preciso monitorar, preciso perceber, preciso entender o que os meus filhos estão vendo. Hoje, nem tanto no metaverso, porque ainda não há de forma madura, está tímido ainda, mas na internet, nos meios sociais, se seu filho está em Instagram, se seu filho está em qualquer Facebook, você precisa entrar lá, você precisa ter o monitoramento do que ele escreve, se tem o WhatsApp, quais são os amiguinhos. Por quê? Porque o nível, gente, de possibilidade de pedofilia, por exemplo, no metaverso, aumenta muito. O nível de abuso pode aumentar muito. E por quê? Porque passa a ser muito real. Passa a ser algo que você sente como se estivesse vivendo. Então, o monitoramento vai precisar existir. Tem várias pessoas que falam, inclusive, de perigos como vazamento de dados, de informações. Por isso que eu digo, é uma realidade muito bacana, é algo totalmente disruptivo, que pode fazer você ficar exatamente um milionário da noite para o dia. Pode acontecer? Óbvio que sim. Você viu, antigamente, gente, na época do meu pai, eles diziam assim, você tem que fazer medicina, engenharia ou direito. São as profissões que dão dinheiro. E daí você passava a vida inteira, estudando, fazia e tal, e ganhava seu salarinho ali e tal. E talvez nunca fosse milionário lá para os 50, 55 anos. Agora, com o empreendedorismo, agora com a internet, gente, no meu condomínio, mora um menino lá, que ele é o top daqueles joguinhos, acho que não vou lembrar o nome, é Fire, se vocês lembrarem, Isso, Free Fire, isso. A galerinha aqui sabe tudo, gente, que está aqui na plateia. Então, o que acontece? Ele é o número 1. Ele ganha mais de 1 milhão por mês. Sustenta os pais todos. Então, o que isso significa? Significa que hoje uma pessoa com 16, 17, 18 anos tem possibilidade de ganhar muito, muito mais que o seu pai. E essa realidade do metaverso é uma realidade nova. Então, se você surfa a onda, você tem condições de ter muita lucratividade. Agora, afirmo, digo e repito para você prestar muita atenção. Se informe, assista todas as palestras que estão aqui. Vão ter mais palestras, vão ter mais informações. Se compreenda na sua função, na sua profissão, como que isso pode impactar. E eu tenho certeza que essas palestras do Summit Êxito de Empreendedorismo de 2022 pode ser o limiar entre o teu sucesso e o teu fracasso. Talvez você nunca tenha escutado falar desse termo. E a partir do momento que você escutou pela primeira vez, você está ouvindo a minha voz, te alertando, você antene que aí pode estar a tua grande oportunidade. Como você lembra, lobinho e anjinho. Vá para o anjinho, veja as oportunidades. Se especialize, entenda, compreenda, se antecipe, chegue antes das pessoas. Dizem que os milagres, eles precisam muitas das vezes que você antecipe, ou seja, num comportamento, numa provocação. Agora eu vou falar um pouco de espiritualidade, posso? Me permite? Então, ok, é minha especialidade. O primeiro milagre da Bíblia, como você sabe, mesmo que você não seja cristão, foi quando Jesus, ele transformou a água em vinho. Ok? Até aqui? Ok? Tudo bem. Esse primeiro milagre aconteceu numa festa. Naquele tempo, o que acontecia? Os casamentos, as festas de casamento, elas duravam vários dias. E quando acabava o vinho, era como se fosse uma desonra para aquela família, porque teria que acabar a festa. E Jesus foi convidado para aquela festa, junto com sua mãe Maria. E Maria, quando viu que ia acontecer aquela desonra, ela chegou para o seu filho Jesus e falou assim: filho, acabou o vinho. E ele falou assim: o que tens comigo, mulher?
Ele estava alegre ou feliz? Ele estava querendo fazer alguma coisa? Não, ele não se sentia pronto. Ele fala ainda assim, ó, eu não me sinto pronto ainda. E sabe o que Maria fez? Ela foi lá, junto com os serviçais e disse, prepara os tonéis. Ou seja, primeiro milagre da vida, da Bíblia precisou ser provocado, foi provocado por uma mulher. Logo depois, ela fala assim, faça tudo o que ele ordenar. Andressa, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que você vai ter que ter iniciativa. Você, se quer viver um milagre, vai ter que provocar. Se você pegar novamente a palavra de Deus e você ver lá a parábola dos talentos, você vai ver que um recebeu um, outro recebeu dois, outro recebeu não sei quanto tal. O que recebeu um foi lá e enterrou. Você está recebendo vários talentos aqui por meio dessas palestras. O que você vai fazer com elas? Você vai enterrar e esperar todo mundo estar surfando a onda? Ou você vai pegar todas as informações, ver o que serve para você e já compreender o que você pode fazer que você ainda não fez para surfar a onda que ainda vai acontecer. Porque isso tudo, gente, é empreendedorismo, isso tudo é novo, isso tudo é disruptivo. Agora, pensa comigo, você acha que Zuckerberg, ele ia contratar mais de 10 mil funcionários, tá gastando bilhões, se o trem não fosse surreal? Pense junto comigo. Então, é algo que realmente vai ser muito lucrativo, muito surreal. Mas para quem tiver informação e surfar a onda. Por isso que eu vou concluindo aqui com a palavra que é a seguinte. A verdade vos liberta e o medo te aprisiona. Você pode ser uma pessoa que nunca tem sucesso na vida. E se você ainda não tem sucesso, eu vou te dizer que o que causa, conforme eu falo nos livros, no meu treinamento e nas minhas lives que eu faço de manhã lá no Andressa Carício Oficial, se você não me segue, vai lá, me segue, Andressa com Z, Carício Oficial, no Instagram e no YouTube. Eu falo para você o seguinte, que o medo, ele vai te colocar no insucesso. Por quê? Porque o medo, quando em excesso, o natural todos nós temos, vai fazer com que você não arrisque, não ouse, tenha medo de perder algo. Enquanto que a verdade, ela vos liberta, ela faz com que você ouse, ela faz com que você faça, ela faz com que você se informe. Então, o meu questionamento para você é, o que você vai fazer a partir dessas informações que você vai adquirir aqui no Summit Êxito? O que isso pode trazer de transformação não só para a sua vida, mas para a vida dos seus filhos, se você é pai, para a vida da sua família, para a vida da sua esposa, do seu mulher, se você tem cônjuge, se você tem esposa, se você tem esposo. Porque você não pode sair daqui apenas, tão somente, querendo adquirir informações. Informações, mas depois das informações precisa haver atitude. Se você não tiver atitude todo santo dia, consistência, ficam como se fossem informações pairando no ar, te causando ainda mais ansiedade, mais estresse, dizendo, nossa, mas adquiri tanta informação e não serviu para nada? Não. Isso tudo vai depender de você. O próximo passo quem dá é você. Eu falo que existem 3 Cs do sucesso. Começar, continuar e concluir. Você começou a assistir essas palestras, você vai continuar, porque vai ter mais informações, e você vai concluir. Concluir é o quê? É você dar os passos, é você compreender o que você pode fazer para surfar essa onda que vai ser muito grande. Combinado? Então, olha, fiquem atentos porque vai ter mais um painel. Eu quero agradecer, você estava aqui junto comigo, a minha palestra Andressa Carício, Metaverso, Bênção e Maldição. Me acompanha nas mídias sociais, no YouTube, Andressa Carício Oficial, Instagram, com o mesmo nome, tem TikTok, tem tudo. Os livros vão muito te ajudar nessa parte emocional de sucesso e empreendedorismo. Combinado? Muito obrigada, gente. Entenda que deficiência não é sinônimo de incapacidade. Nesse sentido, desconstrua vieses capacitistas, como ficar surpreso porque uma pessoa com deficiência concluiu a graduação, ou pós-doutorado, ou MBA. Não entender como ela consegue cuidar dos filhos. Claro que consegue. Parabenizar o profissional com deficiência por ele ter feito um bom trabalho, como se um profissional com deficiência não conseguisse fazer um bom trabalho. Dizer que PCD parece tão normal. Ué, por quê? São pessoas anormais? Se oferecer para ajudar quando ele não te pediu ajuda. Não levar em conta as dores de uma pessoa com deficiência que tenta conversar com você sobre isso. E pior, tentar animá-la, dizendo, tem gente em situação bem pior. Cuidado com o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência.
Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós especialistas concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30, você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30. Venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.